No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus a estes. Levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água de beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens, que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias, e o vinho que deviam beber, ele lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que o trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Convido você agora a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Nós leremos alguns versículos aqui do Provérbios. Provérbios, capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim o texto: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata,
e melhor a sua renda que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra e aplicá-la às nossas vidas. Versículo último que eu li, é árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O livro de Provérbios é composto de diversos conselhos, diversas orientações. Nós temos aqui uma abrangência muito grande, a temática é diversa em Provérbios, mas um tema bastante trazido pelo livro, bastante trabalhado pelo livro, é a obediência aos mandamentos de Deus, é a obediência aos preceitos de Deus, é a importância de uma vida pautada na sabedoria, esta sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do céu, a sabedoria que vem do céu, que vem do alto e que também nos abençoa, nos dando sabedoria sobre os aspectos da vida na terra. O livro de Provérbios tem conselhos diversos para que aquela pessoa que andar, obedecer e praticar, assim como nós cantamos agora há pouco, a bênção de Deus há de se manifestar. Assim como outras vezes eu tenho ressaltado e eu quero frisar juntamente com os irmãos, buscarmos uma vida abençoada e não uma vida cheia de bênçãos. Pode até parecer loucura, você não quer uma vida cheia de bênçãos? Eu quero uma vida abençoada, em que a bênção de Deus é consequência. Eu não preciso correr atrás de bênçãos, porque a bênção de Deus, ela se manifesta diariamente no meu viver. Como é que nós vemos os preceitos, os conselhos do livro de Provérbios sendo aplicados em Daniel? Daniel, obviamente, aqui eu não estou fazendo menção direta ao livro de Provérbios, dizendo que os textos que nós acabamos de ler de Provérbios são exatamente aquilo que Daniel estava lendo, né, na mesma proporção. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que aquilo que Daniel fez é exatamente aquilo que Provérbios nos ensina, nos orienta. E ele o fez porque com certeza conhecia as Escrituras, ele temia a Deus, e isso é consequência na vida dele, foi consequência na vida dele e com certeza será também consequência nas nossas vidas. Trago então estes conselhos para você jovem, você adolescente, você adulto, todos que estão aqui, para que possamos ter uma vida feliz. O texto base é Daniel, capítulo 1, e vamos observar, conforme está o texto ali, destaques no livro de Provérbios. Em primeiro lugar, meus irmãos, primeiro conselho que fica perceptível na história de Daniel: não se contamine com o mal. Daniel decidiu não se contaminar com o mal, porque a contaminação, como a própria palavra está dizendo, ela vai trazer prejuízo, ela vai fazer com que aquilo que está isento de problemas, de doenças, acabe sendo contaminado. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aquilo que estava sendo oferecido para Daniel e seus amigos, aos olhos deles, era algo que traria consequências ruins para a vida deles. Eles estariam comendo da comida e da bebida do rei da Babilônia. Será que essa comida era ruim? O paladar dela era ruim? Será que ela não seria uma comida atratível aos seus olhos? Por que que Daniel se preocupa com a alimentação naquele contexto? A Bíblia não descreve, meus queridos, qual era o cardápio do rei. Qual era o chefe que estava cozinhando para Nabucodonosor? Quais eram estas iguarias que o texto fala? Mas se Daniel se preocupa em não comê-las, é porque com certeza, mesmo sendo comidas talvez agradáveis aos olhos e ao paladar, elas não eram saudáveis para o seu corpo. Elas iriam contaminar
a sua saúde, iriam contaminar a sua vida. Versículo 8 diz ali: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Essa palavra é muito forte, firmemente não contaminar-se. Ele decidiu não se contaminar com o mal. E aqui nós temos uma dinâmica bastante diversa sobre coisas que nós podemos utilizar e que contaminam a nossa mente, que contaminam a nossa alma, que contaminam a nossa vida. Podemos também trabalhar o conceito da própria alimentação. É verdade, meus irmãos, que Deus não deseja que acabemos com a nossa saúde. Para muitos isso é uma luta diária. Algumas pessoas nos acompanham durante a semana, sabem que faz tempo que eu estou dizendo que eu quero parar de tomar refrigerante na hora do almoço. Não tem sido muito fácil, não. A gente tem que decidir, tem que trabalhar. Por quê? Porque não faz bem ao organismo. Agora, tomar água faz bem. Não é à toa, meus irmãos, que a Bíblia está dizendo aqui que Daniel resolveu só tomar água, em vez de tomar vinho, em vez de tomar a bebida do rei, porque contaminaria o seu corpo, traria a ele impossibilidade de a sua mente trabalhar com mais liberdade, porque o vinho leva a pessoa a perder o senso, leva a pessoa a perder até mesmo a consciência. É claro que muitos aqui vão defender que a Bíblia não condena taxativamente a bebida alcoólica, até mesmo porque Jesus Cristo também tomou vinho. Contudo, meus irmãos, tem toda uma consideração da época e uma consideração para hoje. Fato é, meus irmãos, que uma coisa era viver nos dias de Jesus no Antigo Testamento, e hoje nós temos muitos outros recursos que não existiam naquela época. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala a Timóteo dizendo o seguinte: olha, toma um pouco de vinho por causa das tuas frequentes dores de estômago. Contudo, meus irmãos, nós temos que lembrar o seguinte: hoje nós temos N recursos para tratar de dores no estômago que não necessitam necessariamente de vinho. Era um recurso, naquele contexto ali, medicinal, para uma preservação. Eu não quero entrar pelos meandros dessa área, mas uma coisa é importante dizer, queridos: a vida com Deus, ela nos dá liberdade. Dentre alguns paralelos, dentro de algumas situações que a vida com Deus nos coloca, é que nós somos escravos livres. Escravos porque decidimos fazer a vontade do nosso Senhor, que é Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo nos dá liberdade para vivermos de acordo com aquilo que decidimos. Nós temos o livre-arbítrio. Eu posso decidir, eu tenho liberdade para decidir. E o conselho que eu quero dar a você é não se contaminar com o mal. Não se contaminar com aquilo que vai trazer prejuízo para a sua vida. Finalizando esse aspecto que tem a ver com a bebida e com a alimentação, Daniel e seus amigos decidem não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E aí eles acabam então entrando numa situação de confrontação, porque era uma ordem dada pelo rei, e eles decidem fazer diferentes. Além do conselho, conforme o texto de Provérbios vai dizer para nós ali: isso será saúde para a tua carne e refrigério para os teus ossos. No caso de Daniel, isso se aplica na totalidade, porque ao não contaminar-se com a comida e com a bebida do rei, eles tiveram refrigério e saúde para o corpo, saúde para os ossos e para a mente. E a mente pôde estar melhor disposta para atender às necessidades do rei. Não se contamine com o mal. Em segundo lugar, não ceda às pressões. Nós vamos ser pressionados no decorrer da nossa vida para não fazermos a vontade de Deus, em todos os segmentos, na escola, no trabalho, em casa, na vizinhança, na política, em todas as áreas da nossa vida, nós seremos levados e pressionados a não fazer a vontade de Deus. E como é possível isso acontecer? Como a gente não ceder às pressões? Como é que Daniel e os seus amigos não cedem à pressão naquele momento ali?
Quero lembrar de Provérbios, capítulo 3, versículo 1, que diz ali: filho meu, não te esqueças da minha instrução, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Naquele momento, Daniel estava com os mandamentos de Deus guardados em seu coração. Ele estava comprometido em fazer a vontade de Deus, e por isso ele estava disposto a não ceder à pressão feita pelo rei, feita pelos servos do rei. Salmo 119, 11, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Irmãos, isso aqui é preceito bíblico. O que aconteceu com Daniel foi a prática de Salmo 119, 11. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Daniel guardou a palavra de Deus no seu coração e não pecou. Permaneceu de acordo com o propósito que ele havia estabelecido, que ele havia colocado em prática. Capítulo 1, versículo 8, ele é colocado ali, ele diz: firmemente resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. E o versículo 10 diz o texto: disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade, assim poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Naquele momento, a pressão feita pelo eunuco, pelo chefe dos eunucos, é dizendo o seguinte: olha, se vocês não fizerem isso que o rei mandou, eu vou morrer. Ele estava pressionando a Daniel e os seus amigos a fazer aquilo que o rei mandou, aquilo que o rei determinou. Assim como muitas vezes o patrão vai pressionar você a também fazer coisas que não são corretas. Há desvios, há métodos que não são lícitos, que são ilegais. Da mesma maneira como na escola os seus amigos também podem te pressionar a matar aula, a usar drogas, a cometer crimes, a fazer grafitagens nos muros de forma ilícita, desordenada. A pressão do grupo virá, a pressão dos amigos virá, a pressão das pessoas virá, a pressão daqueles que querem que você faça a mesma coisa que eles fazem. E é interessante, queridos, que para fazer o mal, não vai faltar pessoas para te convidar a fazer aquilo que não presta. É interessante que você pode chegar num bar sem dinheiro, mas você vai tomar a cachaça, você vai tomar o uísque, mesmo sem dinheiro. É verdade ou não é? Vai ter alguém, mesmo que não te conhece, que vai te falar: não, chega aí que eu pago essa para você. E você vai lá e vai tomar. Para fazer coisas erradas, meus irmãos, não vão faltar oportunidades, não vão faltar pessoas te convidando para fazer aquilo que não presta. A pressão